Hoje, quando a gente fala de estudar para o Enem, a gente está praticamente falando de estudo por questões. É uma técnica que está muito em voga, né? Está muito difundida. E eu achei importante deixar um vídeo sobre isso, até porque é uma técnica que eu pessoalmente usei também nos meus estudos. E eu acho importante trazer essa perspectiva justamente para vocês saberem como foi que eu usei e como é que eu sugiro que vocês usem. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Enem é muito diferente de um vestibular tradicional. Se você pega a prova do Enem, ela é muito grande, já começa por aí, né? São 180 questões no total, distribuídas ao longo dos 2 dias de prova. E é um conhecimento cobrado ali, né, que não é muito aprofundado. É diferente de uma FUVEST, por exemplo, que você precisa saber cada detalhe de, por exemplo, transcrição do DNA, né? Você precisa saber as enzimas, precisa saber os processos. O Enem não vai te cobrar isso de uma forma tão específica. Se você souber o que é transcrição do DNA, ele já está satisfeito. Claro que os contextos são específicos, né? Ele não vai chegar e te perguntar o que é a transcrição do DNA. Ele vai jogar ali algum contexto laboratorial, alguma coisa mais complexa, e depois te perguntar o que é básico, né? Isso não quer dizer que a prova é fácil, né? Obviamente. Só quer dizer que a forma de estudar para ela é diferente da de um vestibular tradicional. O seu objetivo com o Enem é saber o máximo de assuntos cobrados sem que haja essa preocupação com um aprofundamento muito grande. Foi isso que eu quis dizer nesse primeiro trecho, né, aqui que a gente está conversando. A partir disso, a gente pode entender o porquê que o estudo por questões é atrativo. Primeiro, porque você não se prende à teoria, né, que é uma coisa um pouco maçante para a maioria das pessoas. Você acaba lidando mais com o aspecto prático da prova mesmo, né? Porque a prova é feita de questões, então se você faz questões, você está treinando para a prova, né? É uma coisa muito intuitiva. E pelo fato da prova não aprofundar muito nos conceitos, você acaba pegando a teoria de uma forma muito superficial. Porque é justamente, que nem eu falei, né? As questões não aprofundam muito, então quando você pega as questões, você não vê a teoria de uma forma muito aprofundada. Aí a gente já tem o primeiro tópico que mostra a atratividade desse método, né? E o segundo ponto, que faz com que esse método se torne muito atrativo, é que praticamente todos os aprovados usam. E isso não no sentido de todo aprovado faz questões, isso é óbvio. Mas praticamente todo aprovado usa especificamente o estudo por questões. E aí agora que eu já falei tanto assim sobre a prova e sobre o uso do método do estudo por questões, eu preciso falar sobre o que ele é propriamente, né? Então, o estudo por questões consiste em você pegar questões, fazê-las e com base nos erros e dificuldades que você tiver, né, basicamente dúvidas que surgirem ali ao longo das questões, você vai revisando pontos específicos da teoria. Algumas pessoas defendem que você não só revisa, mas você também pode aprender a teoria por meio das questões, né? Pessoalmente, eu não recomendo muito essa questão do aprendizado por questões, porque eu acho que quando você pega a teoria, ainda que de uma forma mais aprofundada do que o Enem pede, você acaba se preparando mais do que o necessário. E isso é algo positivo ao meu ver. Claro que você não vai pegar assuntos que nunca caíram. A ideia aqui é pegar assuntos que já caíram e desenvolvê-los um pouco mais. Eu dei o exemplo da transcrição do DNA, que é uma coisa mais específica, né? Se você pega para estudar ali as enzimas da transcrição do DNA, é uma coisa muito específica para o Enem? É. Hoje. Pode ser que daqui a 5, 6 anos caia. Quer dizer que você está estudando para o Enem daqui a 5, 6 anos? Não. Quer dizer que você está só se prevenindo. Você vai ler ali os nomes das enzimas, não vai decorar, mas no seu subconsciente você já viu aquelas enzimas. Então, se elas caírem na prova, você vai vagamente lembrar, poxa, eu li isso aqui. Você já sente mais confiança. Se você só resolveu questões, né, tudo bem, você vai ter lido o nome da enzima, mas vai ter um significado completamente diferente, o nome da enzima na questão e o nome da enzima lá quando você estiver estudando a teoria. Porque quando você está estudando mesmo, assim, pegando o livro, pegando a aula e vendo esse nome da enzima lá, você está associando ela com a função dela, com a questão toda ali do ciclo celular mesmo, entende? Quando você estuda a teoria do método mais tradicional, entre aspas, você está pegando os conceitos de forma integrada. Enquanto que quando você olha nas questões, os conceitos estão de forma solta, entende?
Porque a preocupação da questão não é te apresentar um contexto necessariamente muito bem construído. É só te dar um contexto ali básico para ele poder cobrar alguma coisa. É ter um texto ali para justificar a cobrança daquele assunto. Então, para resumir o que eu falei até agora, o estudo por questões é muito utilizado porque ele é bem direto, ele faz com que você treine os conceitos de uma forma bem pontual e a partir disso você ganha familiarização com a prova, né? Agora, os pontos negativos dele são que você, por ver os conceitos de forma muito pontual, você não pode depender o seu aprendizado inteiro em cima disso. Então ele é um método mais acessório do que principal para a maior parte das pessoas. Claro que se você já fez 4 anos de cursinho, já viu a matéria inteira 2, 3 vezes, o método de estudo por questões pode ser o seu principal, pode ocupar a maior parte do tempo. Que nem foi o que eu fiz no meu ano de 2021, né, que foi quando eu efetivamente fui aprovado, com resultado, né, maior média nacional, enfim. Nesse ano foi quando eu apliquei o estudo por questões como método principal. Mas por quê? Eu já tinha uma base muito bem construída, então assim, eu já tinha visto os assuntos que eram cobrados nas questões de uma forma majoritária, né? Apesar de terem alguns ali que eu ainda tinha que aprender, eu já tinha visto a maioria. Então quando eu partia para as questões, eram raros os momentos em que eu dependia delas para aprender coisas novas. Depender das questões para aprender coisas novas é algo bom se não for o que ocupa a maior parte do seu tempo. Porque se você estiver fazendo questões e toda hora tendo que aprender coisas novas, é muito mais fácil você estudar logo essas coisas novas de antemão e depois fazer as questões. Porque imagina você pegar uma prova de segundo dia, né, que tem ciência da natureza e matemática, são 90 questões. Se você está começando agora, você talvez faça 10 acertos em uma e 15 acertos na outra. Você vai totalizar 25 acertos, são 65 questões que você errou e você vai ter que revisar o assunto. Quando não, né, porque você está começando ainda, aprender os assuntos do zero. E aí você imagina, a questão cobrou algo básico, né, mas num contexto muito específico, né, e você com aquele contexto específico vai ter que aprender um assunto grande. Entende? Não é muito eficiente. Eu não sei se eu expliquei bem esse conceito, mas eu acho que dá para você entender, ainda que você tenha que pegar algumas questões para ver isso, mas dá para entender que não é algo muito eficiente. Essa é a minha opinião, tá? Então eu recomendo que você use o estudo por questões sim, é algo muito positivo. Pegue provas antigas do Enem, refaça, use as questões, porém tome cuidado para não fazer com que esse método ocupe mais tempo do que ele deve ocupar. Você tem que ter o seu tempo de estudar a teoria da forma pura e simples, que é pegando aula, pegando livro, mas você não pode só se restringir a isso. Tem que ter um equilíbrio, basicamente, né, entre questões e teoria. Quando você alcança esse equilíbrio, tudo corre bem. Então é basicamente esse o conselho. Se você ficar fazendo muitas questões sem ter uma base teórica suficiente, você vai estar meio que remando contra a correnteza. Agora, se você já está com uma teoria boa e você faz muito poucas questões, é complicado também porque você não está se desenvolvendo na prática da prova. Uma última coisa que eu quero comentar com vocês é que se vocês estão precisando de uma plataforma que organize as questões para que você possa aplicar esse método de estudo por questões, eu recomendo para vocês o A Prova Total, que foi a plataforma online que eu utilizei no meu ano de 2021 para estudar, né? E por meio dela eu organizava listas de questões, fazia, e com base nos erros eu aplicava esse método que eu comentei no vídeo. Eu estudava os erros, revisava assuntos da teoria. A plataforma é muito bem organizada, ela tem aulas, tem resoluções em vídeo das questões também, tem resumos, tem muita coisa boa, os professores têm uma didática excelente. Na minha opinião, é a melhor plataforma do mercado de longe. Eles também estão com um projeto de redação que está muito bom esse ano, estão introduzindo coisas novas na redação, recomendo muito que vocês deem uma olhada. No link da descrição eu estou deixando o cupom de desconto, caso você se interesse, confere lá, vai estar me ajudando também. Eu tinha enviado uma enquete há umas semanas atrás, agradeço a todos que responderam, né? Peço desculpas também pela demora aí na postagem dos vídeos, eu tenho focado mais no meu Instagram, então tá aí mais uma coisa para você olhar, né? Mais uma fonte de conteúdos para você ter aí nos seus estudos, também estou deixando o link na descrição, e é basicamente isso, vejo vocês aí ao longo
desses próximos meses de estudo. Então é basicamente isso. Desejo a vocês bons estudos.